Livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo de número 2. Profeta Abacuque, no capítulo de número 1, o versículo de número 2. Irmãos, encontrou? Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Capítulo de número 2 e o verso 2, mesmo livro. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem vigível sobre as tábuas, para que a possa ler. Capítulo de número 3, o verso 2 do mesmo livro. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da tua misericórdia. Capítulo de número 17, capítulo número 3, do verso 17, diz assim: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, em primeiro lugar, também o pastor responsável por esta igreja, pastor Edson. Falei com ele ontem, ele pediu para mim estar aqui, disse que só ia ligar para o cooperador, para o diácono, o irmão Samuel, que é o líder da juventude, para falar com ele, para nós estarmos aqui. E falando com o Samuel, deu tudo certo, e hoje nós estamos aqui. Então quero agradecer também ao irmão Samuel por esta oportunidade, também os obreiros que estão aqui, que Deus abençoe, o irmão Moisés também, uma bênção. E também eu fico muito feliz em poder retornar a esta igreja e rever todos os irmãos que aqui estão. Todos quase eu conheço, alguns estou vendo pela primeira vez. Então eu agradeço a Deus e eu quero orar ao Senhor nesta oportunidade para que Deus possa nos abençoar neste lugar. Também agradeço a minha esposa que está aqui comigo, tem sido a minha companheira, por onde nós temos passado. Já faz uns 7 meses que nós saímos daqui, estamos ali em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Estamos ali também fazendo a obra de Deus. Deus tem nos beneficiado e tem nos abençoado de uma forma poderosa. Estamos a passeio, mas também estamos para ministrar a palavra do Senhor. Então louvo a Deus e agradeço a Deus, e eu quero trazer aos irmãos uma palavra de Deus nesta noite. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que Deus, Ele fez o ser humano, Ele fez o homem para ser o seu povo, o povo que era para servir ao Senhor. Mas a Bíblia também nos ensina e nos mostra que esse povo, eles se corromperam, deixando os mandamentos de Deus. Por esse motivo, Deus destrói o povo na primeira demanda com o dilúvio. A Bíblia diz que o povo novamente começa a se multiplicar, mas torna também deixar o seu coração ser levado pelo pecado. E a Bíblia diz que Deus havia prometido não matar o povo mais com dilúvio. Aí Deus olha para a terra dos caldeus e chama um homem por nome Abrão, depois muda o nome dele para Abraão e lhe promete fazer dele uma grande nação. E Deus então começa a cumprir com a sua promessa na vida de Abraão. É bem verdade que o povo, depois que está no auge, não muito alto, eles vão parar no Egito. E no período de 400 anos, a Bíblia diz que eles ficam escravizados por Faraó. Mas Deus desce com mão forte e livra o povo que estava cativo
na terra do Egito. Deus pega o povo que estava oprimido nas garras de Faraó e leva o povo para uma terra chamada terra de Canaã, aonde a Bíblia também diz que manava leite e mel. A Bíblia diz que o povo começa a viver nesta terra, mas por um período de tempo os filisteus começam a oprimir Israel. É nesse período então que Deus levanta os juízos, e o primeiro juiz da Bíblia é Sansão. A Bíblia diz que Sansão era filho de Manoá, foi escolhido e chamado por Deus, chamado de Nazireu, para livrar o povo de Israel das mãos do filisteu. Sansão foi aquele homem que a Bíblia diz que ele matou um leão com a sua mão desarmada. A Bíblia diz que Sansão também matou ou feriu 1000 homens com uma queixada. A Bíblia diz que Sansão também carregou os portões de Gaza sobre as suas costas. A Bíblia diz também que Sansão colocou fogo na seara dos filisteus com 300 raposas. Mas esse homem, usado por Deus de uma forma tão especial, também teve as suas fraquezas e os seus erros, e erros mortais que ele não poderia ter cometido. Pelo menos 2 erros Sansão não poderia ter cometido, mas cometeu. O primeiro foi se envolver com Dalila. O segundo foi contar o seu segredo para ela. Isso lhe trouxe resultado não lá muito bom. E a Bíblia diz que ele foi e virou escravo dos filisteus. Feriram os seus olhos e lhe cegaram. Colocaram ele para puxar moinho, e um menino lhe puxava para a direita e também para a esquerda. Mas quando o tempo se passa, o cabelo de Sansão, a Bíblia diz que torna a começar a crescer. E ele percebe que em todos os casos, em meio a tantas das dificuldades que ele passara, em meio a tantas as lutas que ele enfrentou, Deus ainda não havia esquecido dele. A sua fé torna-se a aumentar. E a Bíblia diz que ele faz o último pedido para Deus, para que Deus lhe desse uma força extra, para que naquele momento ele forçasse os pilares do templo de Dagon. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu esta força, e ele forçou os pilares do templo e derrubou sobre aquelas pessoas dos filisteus que estavam ali e matou todos. Depois Deus levanta outro juiz. Deus levanta Jair como juiz. Deus levanta Débora e Baruque como juiz. Deus levanta Tolar como juiz. Deus levanta Otiniel também como juiz. A Bíblia diz que Deus levanta Gideão como juiz. E assim por diante. E o último juiz que a Bíblia nos demonstra que Deus levanta é um moço chamado Samuel. Este moço, para quem não conhece, ele nasceu de uma forma miraculosa. Não era para existir, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Ainda antes que ele existisse, Deus já tinha decretado alguma coisa. Havia uma mulher, que a Bíblia diz que o nome dela era Ana. Esta mulher era casada com um homem chamado Eucana. Eucana gostava de Ana. Eucana honrava a Ana. Eucana amava ela. Mas a Bíblia diz que havia um porém na vida de Ana. Ana era estéril. E a Bíblia diz que ela não podia ter filhos. E ela era desprezada pela sua rival, que se chamava Penina. E a Bíblia diz que todas as vezes que a sua rival desprezava ela se entristecia muito. Por esse motivo também a sociedade, as amigas, também assim desprezavam. E a Bíblia diz que ela era uma mulher que vivia de amargura de espírito. Era uma mulher que sofria. Mas a Bíblia diz que um certo dia ela foi para o templo, lá em Siló, para poder falar com o Senhor. E quando ela chega no templo em Siló, passa diante do sacerdote Eli e vai diante do santo para falar com Deus. Não entra no santuário, mas perante o santuário ela se declara. Perante o santuário ela se revela. Perante o santuário ela coloca diante de Deus as suas necessidades. É lá diante do santuário que ela falou para Deus que ela estava sofrendo amargamente, a ponto de ela falar com Deus. E a Bíblia diz que ela chorava, balbuciava e mexia com os seus lábios, tendo ela por embriagada. A Bíblia diz que o profeta ou sacerdote ele olhou para eles: mulher, até
está envolvendo com bebida forte. Mas a Bíblia diz que ela olha para aquele sacerdote e diz: olha, sacerdote, a tua serva ela não está embriagada, a tua serva não tem participado de bebida forte, é que a tua serva está amargurada de espírito, e ela precisa da parte de Deus de um milagre. E por que não lembrar que a situação daquela mulher era só um milagre da parte de Deus? Lá ela não conseguiria resolver o seu problema, porque era estéril, até porque não havia médico lá, os médicos para poder trazer um tratamento a ponto dela conseguir ter filhos. Não havia a tecnologia que há hoje, que a gente ouve falar por aí, que pessoas que eram estéreis fez um tratamento e depois deu à luz a uma criança. Mas naquela época não tinha. Ser estéril naquela época era ser desprezado. As mulheres olhavam para ela e lhe apontavam o dedo, dizendo: você é rejeitado, porque você não pode ter filho. Nós, porém, podemos. E a Bíblia diz que a sua rival não fazia diferente, fazia do mesmo jeito que as outras também faziam. E por esse motivo ela estava amargurada de espírito. Mas tem uma coisa: essa mulher foi no lugar certo, essa mulher foi buscar na pessoa bendita certa, essa mulher foi no templo e colocou a sua situação diante de Deus. E por mais que fosse impossível para ela, mas para Deus não era. E quando ela coloca diante de Deus as suas necessidades e ora ao Senhor e derrama as suas lágrimas, e que ela olha para o sacerdote e diz para ele: olha, tem um porém, eu estou buscando um milagre. O sacerdote olhou para a aparência da mulher e viu que as lágrimas desciam, viu que a luta lhe trazia um semblante diferente. Olhou para ela e disse: se você não recebeu o milagre, penso eu que quem sabe ele disse assim: se você nessa situação não receber, ninguém mais recebe. Vai para a tua casa, porque Deus já está entrando com providência. Meus irmãos, a oração, ela abre porta para nós passar. A oração, ela é a chave da nossa vitória, é uma verdade. Mas você quer ver Deus olhar para nós e entrar com providência rápido? É quando nós oramos e derramamos a nossa lágrima na presença de Deus. O povo de Israel, quando eles deparam diante do mar, eles choraram a noite inteira. Porque quando Moisés falou com Deus, dizendo: Deus, e agora? Deus disse: toca na água. E quando Moisés toca na água, o mar não se abriu assim, pois se abriu para o povo passar, não. A Bíblia diz que Deus soprou a noite toda um vento oriental. E esse vento ele não foi daqui para lá abrindo o mar. A Bíblia diz que foi um vento oriental. Ele veio de lá para cá. Agora você já imaginou falar com Deus e pedir um milagre, e Deus vai lá: fica tranquilo, só toca nas águas, e você não vê o resultado? Você acha que aquele povo não chorou, não colocou-se diante de Deus em desespero? Eles choraram, eles buscaram a Deus, e eles achavam que a vitória deles não ia chegar. Mas tem um porém: Deus já estava trabalhando, a vitória já vinha vindo de lá para cá. Quando aquele povo derramou a sua lágrima a noite inteira, de manhã cedo, a Bíblia diz que o mar se abriu. Você sabe